Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Nós vamos falar sobre ansiedade, que é normal, mas quando o sentimento se torna obsessivo, excessivo e acaba interferindo no cotidiano, na vida das pessoas, é preciso pedir um auxílio médico para um psiquiatra. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o psiquiatra, Dr. Gilberti Antônio de Souza. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, quando que a ansiedade ela passa a ser destrutiva? Inicialmente, eu gostaria de lembrar um pouquinho o que é a ansiedade. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de reconhecer ou saber se está ansioso ou não. A ansiedade ela pode ser explicada como aquele estado de medo. É um medo, mas é um medo difuso. É um medo em que eu tenho a sensação de que vai acontecer alguma coisa de ruim a qualquer momento que eu não sei o que é. E aí o meu corpo reage a isso. Aí as mãos ficam frias, ficam úmidas, o coração bate mais rápido e, dependendo da intensidade, pode me trazer problemas. Como você disse, a ansiedade é normal, todos nós temos, mas ela passa a ser patológica, ela passa a ser doença, quando pela sua intensidade me faz sofrer mais do que o habitual e me dificulta no exercício das atividades, sejam elas quais forem, atividades físicas, atividades intelectivas ou mesmo atividades prazerosas. Então, trouxe dor, trouxe sofrimento e trouxe limitação das atividades, então é a ansiedade doença, ansiedade patológica. E quando é preciso pedir ajuda, doutor? Quando que o indivíduo sabe que ele está com essa ansiedade destrutiva? Justamente quando pela intensidade me traga dor moral, física, psicológica, me traga um medo excessivo, me traga sofrimento e começa a limitar minhas atividades. Eu começo a ficar preocupado que eu não estou conseguindo fazer direito as coisas, eu fico tentando fazer as coisas com muito mais velocidade sem ter a produtividade, ou então ela pode ser tão intensa que me deixa imobilizado. Nessas situações, é indicado que se procure um profissional. E o pensamento no futuro? Excessivo. O pensamento, ele se torna acelerado, e todas as vezes que o nosso pensamento se torna acelerado, eu não consigo ter uma noção adequada dos acontecimentos. Eu não consigo ter uma noção correta ou adequada do que está acontecendo. E pelo medo, esse medo, inicialmente, ele se expressa no sentido: será que eu vou ficar assim? Como é que será o amanhã? Não amanhã, 24 horas, mas amanhã futuro. Porque nós nos tornamos de acordo com a nossa expectativa, de acordo com a nossa perspectiva. Se eu me sinto limitado hoje, se eu me sinto limitado nesse momento, o meu medo é que automaticamente esse medo persista e não consiga ser superado. E existe assim, tem uma idoso, criança, mulher, homem, quem que é mais atingido com esse transtorno da ansiedade? Os transtornos da ansiedade, eles estão presentes em qualquer faixa etária, em qualquer sexo, em qualquer profissão. Em determinadas situações, isso pode ser mais generalizado, porque não são todas as pessoas que apresentam ansiedade doença, ansiedade patológica, mas tem determinadas situações que isso se torna mais generalizado, como a que nós estamos vivendo agora. Hoje nós estamos verificando não a ansiedade individual, mas uma ansiedade social, uma ansiedade generalizada. Hoje é difícil você verificar em nosso país, em nossa cidade, uma pessoa que não esteja sofrendo ou expressando esta ansiedade. E o indivíduo, quais que são as formas de tratamento?
Existem várias formas de tratamento, porque a ansiedade não é uma só, não é só uma expressão. Essa que eu falei é a ansiedade geral. Uhum. Fora disso, dependendo das pessoas e dependendo das situações, podem acontecer diversas manifestações. Um exemplo que é mais conhecido e que o pessoal tem maior medo é quando essa ansiedade, mesmo sem ter nenhuma causa objetiva, nenhum motivo objetivo, ela aumenta muito de intensidade, as mãos ficam muito frias, ficam muito úmidas, ocorre um formigamento nos lábios, na base do nariz, e a intensidade é tão grande que a pessoa tem a impressão, tem a certeza de que a morte está chegando. Entra em desespero. É por isso que o nome técnico dessa manifestação de ansiedade é chamada de pânico, transtorno de pânico. Ele tem a certeza, a pessoa tem a certeza de que a morte está chegando e não consegue pensar em nada, não consegue realizar nenhum tipo de situação naquele momento que possa melhorar. E essa é uma das manifestações que mais imobilizam as pessoas. Um outro tipo de ansiedade que também fica mais presente nesse tempo de pandemia são as fobias. O que é uma fobia? A fobia é um quadro de ansiedade, mas que eu tenho identificado do que é que eu estou com medo especificamente. Então, se eu tenho medo de coisas escuras, de quarto escuro, é chamada claustrofobia. Então, é uma ansiedade que tem o sofrimento, mas eu sei do que é. E eu sei que se eu conseguir evitar aquela situação, eu não tenho esse sofrimento. No momento atual, a nossa ansiedade é generalizada, é uma ansiedade geral. Porque se nós verificarmos e perguntarmos para as pessoas, habitualmente, agora, verificar como é que você está se sentindo. Eu estou me sentindo com medo. Eu estou sentindo pavor. Eu não sei o que acontecerá amanhã. Eu estou com medo dessa doença. Eu estou com medo de pegar. Eu estou com medo de que eu não consiga sobreviver, até porque nós temos a notícia todos os dias da morte de alguma pessoa conhecida, da morte de alguma pessoa amiga e das dificuldades que está se tendo para tratar essa pandemia. Então, esse medo generalizado é o aumento da ansiedade, é o medo, é a incerteza, é o não saber como é que será, seja nas próximas horas ou nos próximos dias. E ele pode persistir quanto tempo esse quadro? Existe um quadro chamado ansiedade generalizada e que é permanente, é persistente. A pessoa é assim e a pessoa precisa fazer tratamento para que esse tratamento possa diminuir a ansiedade em níveis que possam ser convividos, que a pessoa possa funcionar em sua melhor forma. No caso do pânico, são episódios. São os episódios em que, quando acontece a crise do pânico, dura alguns minutos, aí vai embora todas essas manifestações, mas permanece o medo. E o medo, às vezes, pode ser tão intenso que pode provocar outra crise de pânico. As fobias, elas também são permanentes, sem tratamento, mas desde que se tenha na proximidade aquele fator específico que lhe causa o medo. Então, na verdade, são variáveis. São variáveis. O doutor, e quando ela é patológica, então, ela é generalizada, a pessoa convive com esses sintomas, né? Com essas emoções. Qual que é o tratamento mais indicado? E eu também queria saber se esse transtorno, ele advém de outras doenças psiquiátricas. Ela é uma doença por si só. E como tudo na natureza, ela pode vir acompanhada. Então, é muito comum a ansiedade acompanhar, por exemplo, a depressão, que
é a comorbidade mais comum, né? Nós brincamos dizendo que tem casamentos bons, café com leite, queijo com goiabada, mas tem casamento ruim na natureza, depressão com ansiedade. Aí, então, há necessidade do tratamento, porque, embora sejam doenças diferentes, muito frequentemente elas estão juntas. O importante, Ana Paula, é notar que a pessoa não fica deprimida porque quer, ela não fica ansiosa porque quer. É uma disfunção cerebral. E elas são de natureza hereditária. Se nós verificarmos uma pessoa com ansiedade, nós vamos verificar que outras pessoas da sua família e outros parentes anteriores, pais, mães, tios, etc., também já tiveram. A mesma coisa a depressão. E isso tem toda uma explicação biológica, não é só psicológico. As manifestações podem ser psicológicas, mas é uma doença hoje claramente definida. E não é porque a pessoa quer, não é porque ela seja fraca, não é porque ela não tem fé, não é porque ela seja ingrata. São doenças que afetam independente de qualquer uma dessas explicações. Doutor, então é preciso buscar ajuda, né? É preciso buscar o tratamento. E o que a ciência hoje oferece para esse paciente que tem esse quadro de ansiedade, depressão? Tem basicamente o tratamento medicamentoso, que no caso da depressão, no caso da ansiedade, o tratamento medicamentoso ele deve ser buscado na busca de um profissional para que ocorra o controle da intensidade desses sintomas e possa melhorar a sua sensação, a qualidade de vida e poder conviver. Mas, nos casos leves, há necessidade do tratamento que nós chamamos de tratamento psicológico, que é a psicoterapia, que ajuda e ajuda muito nos casos leves. Nos casos moderados e graves, há necessidade inicialmente do tratamento medicamentoso, até para que ocorra uma melhora, e aí sim entrar com o tratamento psicológico, a psicoterapia, que é extremamente importante. Porque, na verdade, o remédio ele combate a doença. A doença afeta a pessoa. E por causa da doença, as pessoas apresentam modificações, apresentam sofrimentos, e que a psicoterapia o ajudará ou a melhorar, ou a compreender, ou a conviver, ou mesmo auxiliar na diminuição da sua intensidade. Então, há a necessidade do tratamento médico, medicamentoso, e também a necessidade do tratamento psicológico ou psicoterapia, como é chamada. Doutor, mas existe ainda muita... As pessoas têm medo de tomar os remédios que tratam ansiedade e depressão, né? Porque acham que vai dar demência, que a pessoa vai ficar com o pensamento mais cansada, né? Vicia também, muitos acham que viciam. É preciso também quebrar certos tabus, né? E são tabus e, na verdade, são explicações inadequadas e que terminam, em vez de auxiliar a pessoa, terminam prejudicando. Por exemplo, eu estou aqui com muita vontade de tomar café. Quando eu comecei a tomar café, meu corpo não precisava. Hoje eu não consigo ficar sem café. Isso é vício, isso é dependência. Nessas doenças que nós estamos falando, nós nascemos com defeito de fábrica. E aí o uso dos medicamentos nos ajudará a melhorar a qualidade de vida e termos condições de levar uma vida de melhor qualidade. Não é vício, é satisfação de uma necessidade do organismo. Vício é quando eu começo a usar uma coisa e depois eu não consigo deixar. Então, o café, a bebida alcoólica, o cigarro, né? Esses são vícios. Se a pessoa
é uma pessoa depressiva e uma depressão de características hereditárias. Ela é ansiosa de características hereditárias, pode ser que seja necessário o tratamento para o resto da vida. Pode ser esse necessário. É semelhante à pressão alta, é semelhante à diabetes, é semelhante à miopia, etc. Se bem que miopia hoje ainda tem uma cirurgia, né? Mas nós não temos cirurgia para depressão. Nós não temos cirurgia para ansiedade. E não adianta as pessoas falarem assim, tem força de vontade, faça força de vontade, faça pensamento positivo. Isso não ajuda em nada. É como se eu tivesse pego a Covid e ficasse falando, vai embora, Covid, vai embora, Covid. Meu espírito é forte, eu sou forte. Covid não vai embora. A pneumonia não vai embora. A mesma coisa é a ansiedade, a mesma coisa é a depressão. A pessoa não é ansiosa porque seja fraca. Ela não é ansiosa porque ela seja mal agradecida. Ela não é ansiosa porque não tem a força de vontade. É uma doença e que é maior do que as pessoas. Se a pessoa, assim, ela não procurar o tratamento, o que pode acontecer com esse quadro, do quadro clínico? Na ansiedade, ela pode se tornar uma ansiedade crônica. E todos nós conhecemos pessoas assim. São pessoas que não conseguem dar vazão às suas emoções, seus sentimentos, não têm condições de exercer as atividades, porque qualquer coisa que vai se iniciar pela insegurança, pela falta de confiança, pode até começar, mas não tem condições de dar andamento. E até porque ocorre uma dificuldade na sua capacidade de julgar os fatores ou julgar os acontecimentos do dia a dia. Na depressão, a situação é pior, porque a depressão pode chegar num ponto e o sofrimento ser tanto que a pessoa não vê outra saída na sua vida a não ser cometer o suicídio. As pessoas que se matam, que se suicidam, na verdade, elas não estão procurando a morte, elas estão procurando uma forma de afastar o sofrimento. E se começa a perceber, ou se começa a acreditar que a morte é a melhor forma de afastar o sofrimento, a pessoa se mata. De cada 10 pessoas deprimidas graves, 2 se matam. É uma taxa muito grande. Qualquer doença que em seu período de estado, ou quando está com a sintomatologia, e que leva à morte 20%, 2 em cada 10, é muito grave. A depressão é muito grave em função disso. A ansiedade é muito grande pela dificuldade, mesmo às vezes a incapacidade em realizar as suas atividades. Doutor, eu queria que o senhor desse algumas dicas para as pessoas que estão passando nessa pandemia, que estão se sentindo mais ansiosas. O que elas devem fazer, então, para não chegar a um quadro generalizado, como o senhor falou? Antes de mais nada, acreditar no elemento humano. A pandemia que nós estamos vivendo não vai acabar com a espécie humana como alguns messiânicos ou catastróficos têm dito. A espécie humana é maior do que isso. Logicamente que nós teremos prejuízos ainda, mas a primeira é a fé que isso vai acabar, é a crença que isso vai acabar, é a certeza que isso acabará. Para isso, nesse momento, tem algumas dicas extremamente importantes, mas antes dessas dicas, as dicas maiores são em relação à prevenção. É a higienização, é o uso de máscara, é o evitar aglomerações. Apareceu a vacina? Vacine, não interessa qual seja. Todas elas são de boa qualidade. Independente disso, aquelas dicas que você já tinha dito e que são extremamente importantes. Permanecer próximo da sua família, permanecer próximo às suas atividades.
Procurar fazer com segurança aquelas atividades que te dão maior gosto, maior prazer, maior satisfação. Ouça música, leia livros, escreva. Hoje tem aí essas maquinetas infernais, que são os celulares. Manda mensagem para os amigos, procure mandar mensagens otimistas. Se veja nisso e veja os outros. E todo o tempo possível, está próximo de situações que lhe são satisfatórias. E, principalmente, saber, lembrar que essa pandemia, apesar de ruim, de tudo mais, não vai acabar com a espécie humana. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. O programa ficou muito feliz em recebê-lo. O senhor que há mais de 30 anos estuda, né, a mente humana. Eu que agradeço a possibilidade de fazer ou trazer notícias que não sejam fake news, que têm trazido muito mal a nós, e poder transmitir algumas informações que podem ser úteis a algumas pessoas. Eu agradeço a oportunidade. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Até mais!